Está gravando agora, né? Uhum. Eu acho que o que aconteceu nas últimas aulas é que ele tem um limite de gravação, daí tem que começar a gravar de novo. Ah, então, o Ademir não está. A Alix não está, né? Eu não sei quem é. Já mandei Não, e-mail, mas não acho que sei. não. A Daniela está aí, o Derek não está, né? Não chegou. A Eveline está aí, né? Sim. O Ivan Aham. está aí. A Os dois. Jéssica. Jéssica entrou? Ainda não. Tem os dois Marcos hoje. Opa! O Jones também não. O Jonas entrou, eu acho. Tu tá aí, Jones? Tá aqui, bom, aqui embaixo para Ah, mim, né? tá, tem. Agora que eu vi. Pelo menos o usuário dele, né, Jones? A Eu Karen só, tá aí? eu só vi o nome dele como Jonas, eu acho. Eu pensei, quem que é? E agora eu descobri, não é Jonas, é Jonas. Desculpa aí. Só vou ajeitar teu nome nos meus contatos. A Karen não tá, né? Tá. KG, Karen Gomes. Ah, tá. A Cauane vai chegar mais tarde, né? Uhum. O Marcelo tá aí, né, Marcelo? Beleza? Eu vi ele em algum lugar, acho que ele tá aí, né? Sim, tá aqui. Tem quatro com M, tem o Marcelo, o Matheus e os dois Marcos. Então tá o Marcos, Matheus tá aí, a Vanderleia não vai poder, né? É, Eu vou dar falta aqui, mas depois a gente vê. sim. É isso, então. Manda bala, então, Aderoso. Ah, Sim. tem um relatório, não sei se como é que você quer fazer, Aderoso. Fica a teu critério. Quer que o Matheus leia? Quer comentar? Eu falei com o Matheus antes que eu não sabia como tu tinha pensado em fazer correlatório nessa disciplina, né? Com nós, normalmente, tu fazia Ó, o Derek acabou de entrar. Ah, boa noite, Derek. O que tu fazia de nós ler ou apresentar, né? Não precisava ser necessariamente ler o relatório. Daí eu disse assim que eu ia conversar contigo quando nós começássemos a aula para ver como fazer para manter o mesmo padrão durante a matéria, né? Eu pensei assim que pode ficar a cargo do aluno decidir como é melhor, se ele quer ler, se ele quer usar o relatório para se guiar, ou se ele quer só fazer uma apresentação. Por mim pode ficar bem livre assim, como ficar melhor para o Matheus. Daí depois eu acrescento alguns comentários assim que tá para sintetizar e tipo fazer alguma correção caso tenha alguma, né, que passou despercebida na primeira leitura que eu fiz. O que tu acha? Perfeito, perfeito, pode ser assim. Uh, Fica à vontade, Matheus, se tu quiser apresentar, se tu quiser compartilhar alguma coisa, se tu quiser que eu compartilhe o teu texto para ti, tu que sabe. Ok, então. Boa noite para todos. Na verdade, eu não sei. Vou perguntar para vocês o que vocês acham melhor. Não sei se todo mundo leu o relatório que eu fiz. O que vocês preferem, que eu leia ou só fale sobre ele? Olha, como ele é curto, eu acho que não fica ruim ler. Tu que vê o que tu acha melhor. Se tu te sente mais seguro lendo. Ok. Então eu vou ler. Se tu quiser apresentar para eles o texto, Derossi. Sim, Ok. deixa eu só ver quem entrou aqui. Ok. Quem acabou de entrar agora, só se identifique que aqui está aparecendo Fellow Jitster. Daí o Giovanni já computa aí quem acabou de entrar. Deixa eu compartilhar aqui o texto do Bido. O Derek sim, mas tem outra pessoa que entrou que tá com o nome padrão. Bom, daqui a pouco a gente descobre quem é. Janela do aplicativo. Vocês estão vendo? Sim. Deixa eu só ajustar o tamanho aqui para ficar melhor.
Tá bem no cantinho da tela, assim. O... Daí a gente só vê metade do texto. Dani, tenta... Tu deve estar com o bate-papo aberto também. Tenta fechar o bate-papo e abrir o bate-papo de novo. Vê se dá certo. Funcionou? Posso começar? Deu certo, obrigada. Ok, eu vou começar então. A última aula foi sobre os juízos, né? Analítico e sintético. Para entender a filosofia kantiana, é necessário se ater em um dos pontos centrais de todo o seu sistema filosófico, o sistema dos juízos. Essa teoria nos indica dois tipos de juízos, que são os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Mas antes de tentar compreendê-los, é necessário voltar um pouco e definir o que é um juízo. De forma resumida, um juízo é uma relação entre um sujeito e um predicado, e essa relação pode ser melhor entendida se apreendida como uma ligação. Por exemplo, na proposição 1A é B. Estamos ligando o predicado B ao sujeito A. Os juízos podem ser pensados em duas formas distintas, sendo ou como um ato do pensamento ou como um produto do pensamento. Os primeiros envolvem uma ligação epistemológica, já os segundos envolvem uma ligação proposicional. Disso podemos concluir que o produto do pensamento é sempre posterior a um ato do pensamento. A ligação feita em um juízo é sempre a atividade da razão de unir e separar objetos da experiência. Entenda aqui as ligações como uma forma do entendimento, enquanto as experiências como o conteúdo do entendimento. Essa distinção já pode ser percebida nos primeiros parágrafos da Crítica da Razão Pura. Aqui é o Kant, então. Não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência, pois de que outro modo poderia a nossa faculdade do conhecimento ser despertada para o exercício, não fosse por meio de objetos que estimulem nossos sentidos e, em parte, produzem representações por si mesmos. Em parte, colocam em movimento a atividade do nosso entendimento, levando a compará-las, conectá-las ou separá-las, e assim transformar a matéria bruta das impressões sensíveis em um conhecimento de objetos chamado experiência, sendo complementado logo em seguida. Ainda, porém, que todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso surge ele apenas da experiência, pois poderia bem acontecer que mesmo o nosso conhecimento por experiência fosse um composto daquilo que percebemos por meio de impressões e daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento, apenas movida por impressões sensíveis, produz por si mesma. Uma soma que não podemos diferenciar daquela matéria básica, enquanto um longo exercício não nos tenha tornado atentos a isso e aptos a efetuar tal distinção. Isso são os primeiros parágrafos da Crítica da Razão Pura. Todo conhecimento começa pela experiência, que é o conteúdo, o que não prova que todo conhecimento derive da experiência. Alguns conhecimentos dependem não da experiência, mas da própria estrutura racional do eu pensante, que é a forma. Assim, podemos definir outros dois termos importantes, sendo a priori, como tudo aquilo que antecede a experiência, forma do conhecimento, e a posteriori, como tudo aquilo que se segue da experiência, conteúdo do conhecimento. Claro que isso é uma forma bem resumida de tratar esses dois termos, sendo apenas um indicativo para pensarmos o que se segue. Sabemos que o entendimento humano é composto por juízos. Resta-nos agora entender melhor a diferença entre o juízo sintético e o juízo analítico. Para exemplificar, em um primeiro momento, a diferença entre os dois juízos, gostaria de retomar o exemplo que dei anteriormente, de uma ligação entre sujeito e objeto, um A e B. Vamos pensar nessa relação como exemplo para cada tipo de juízo, sendo um analítico e dois sintético. Em um primeiro momento, a distinção pode ser entendida da segunda forma. Um juízo sintético é um juízo no qual o predicado acrescenta algo novo ao sujeito, algo que esteja fora do conceito do sujeito. Podemos chamá-lo de juízo extensivo. Por exemplo, todo A é um B, une algo novo do predicado ao sujeito. Assim, sei que o predicado B está contido no conceito de A por meio de uma síntese. Já um juízo analítico é um juízo que não acrescenta nada de novo ao sujeito, apenas analisa os predicados já contidos no conceito do sujeito. Podemos chamá-lo de juízo explicativo. Por exemplo, um AB é A ou um AB é um B. Simplesmente separa no predicado algo já conhecido no sujeito.
Essa diferença aparece no livro Prolegômenos para toda a metafísica futura da seguinte forma. O conhecimento metafísico deve simplesmente conter juízos a priori. Exige a peculiaridade de suas fontes. Ora, seja qual for a origem dos juízos ou a natureza de sua forma lógica, existe neles, quanto ao conteúdo, uma diferença em virtude da qual são ou simplesmente explicativos, sem nada acrescentar ao conteúdo do conhecimento, ou extensivos, aumentando o conhecimento dado. Os primeiros podem chamar-se juízos analíticos e os segundos sintéticos. Kant também nos Prolegômenos aponta um princípio comum a todos os juízos analíticos, o princípio de contradição. Como o predicado do juízo analítico já está contido no próprio sujeito de uma maneira necessária, é impossível negar o predicado sem entrar em contradição, ou sem negar o sujeito junto com o predicado. Assim acontece com as proposições todo corpo é extenso e nenhum corpo é inextenso, simples por natureza. Isso também é uma partezinha dos Prolegômenos. Mas quando falamos de juízos sintéticos, começa a ficar um pouco mais complicado, pois existem juízos sintéticos a priori e juízos sintéticos a posteriori. Aqui cito Prolegômenos de novo. Uns e outros, os juízos a priori e a posteriori, no caso os juízos sintéticos a priori e sintéticos a posteriori, concordam que eles nunca podem existir em virtude de um axioma fundamental de análise, isso é, de um simples princípio de contradição. Exige ainda um princípio inteiramente diferente, embora sempre devam ser derivados de todo o princípio, seja ele qual for, em conformidade com o princípio de contradição. Nada, pois, se deve opor a esse princípio, embora nem tudo dele possa ser derivado. Agora eu vou citar uma fala do De Rossi da última aula. Mas não se preocupe tanto com essa distinção agora. O objetivo da exposição foi de explorar os elementos dos juízos analíticos e sintéticos, e não dos elementos a priori e a posteriori. O fato é que, embora essencial para a filosofia kantiana, o sistema de juízos não é tão simples de entender. Como o De Rossi disse na última aula, quanto mais eu estudo a distinção entre sintético e analítico de Kant, mais confuso fico. A metafísica clássica foi totalmente formulada através dessa distinção, possibilitando conhecer a forma pura da razão, a fim de identificar os limites do conhecimento humano. Essa forma que a razão atua é comum a todos os seres racionais particulares, e a isso Kant chama de sujeito transcendental. Vale ressaltar que a distinção entre analítico e sintético também foi utilizada por Kant na composição de dois livros distintos. Um mais complexo e detalhado, chamado A Crítica da Razão Pura, cuja exposição é sintética, possibilitando a elaboração de outro volume mais curto e objetivo, exposto de forma analítica, chamado Prolegômenos a toda a metafísica futura. E aí eu cito de novo os Prolegômenos, que é justamente a parte que o Kant fala dessa distinção da composição dos livros, né? Aqui está, pois, um tal plano depois de acabada a obra, que pode ser estabelecido segundo o método analítico, já que a própria obra teve absolutamente de ser redigida segundo o processo de exposição sintética, a fim de a ciência apresentar todas as suas articulações como uma estrutura de uma faculdade cognitiva muito peculiar, na sua ligação natural. Seria isso, então. Obrigado, Bida. Com relação a esse conteúdo que foi trabalhado na última aula, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário talvez sobre o relatório que o Bido fez da aula, alguma sugestão? Sinta-se à vontade para falar se alguém tiver alguma coisa. Se ninguém tiver nada... Giovanni, pode falar. Depois eu também tenho um comentáriozinho, mas é bem pequeno. Então tá. Não, tá muito bom o relatório. Deixa eu ver, eu acho que eu vou projetar aqui bem rapidinho para... daqui é mesmo? Sim. Tá ali. É só... porque... uns detalhes. Estão vendo, né? Sim. Então, aqui, questões só de redação, ó, todo o seu sistema filosófico, né? Todo o seu sistema filosófico seria, se ele tivesse mais do que um, né? Seria todos eles. E o que é um juízo, colocar o ponto de interrogação depois, detalhes. Mas eu queria falar só sobre isso que você fala no final do segundo parágrafo, né? Os juízos podem ser pensados de duas formas distintas, sendo ou como ato do pensamento, ou como... Enfim, aqui
Matheus, a ideia que o Deros está falando, não é que você não diga isso, é que talvez não tenha deixado bem claro, né? São duas interpretações possíveis dos juízos em Kant, né? Quer dizer, eu posso ler os juízos de uma forma ou de outra. E o Derócio está dizendo que tem uma que está certa e a outra que não está certa, digamos assim. Então, você tem que ficar mais, né, dar mais ênfase a essa ideia de que existem duas teorias, duas interpretações em disputa acerca do que são os juízes. Tá? Seria só essa. Você quer falar, Matheus? Sim, até quando eu estava escrevendo esse parágrafo, eu chamei o Derócio para conversar um pouco sobre, porque não foi um assunto muito aprofundado, né, na última aula, mas eu vi que o Derócio apontou a distinção. Aí eu acabei escrevendo dessa forma, mas obrigado pelos apontamentos, Giovanni. Uhum. Mas só Aqui, quando tu faz citação direta, não precisa de aspas e não precisa também recuar o parágrafo, detalhes. E aqui também, sabendo que o entendimento humano é composto por juízos, eu não usaria a palavra composto. A questão é que o entendimento humano é uma faculdade, né? Mas como é que eu tenho acesso a essa faculdade? Pelo que o Kant diz, a gente só pode ter acesso a essa faculdade através dos seus produtos, né? Através do que ela produz, que são os juízos. Então, os juízos são os produtos do entendimento humano. O que é mesmo o entendimento seria uma questão mais do que ele é composto, né? Mas não é essa a questão, né? A questão é que os juízos são produtos da atividade humana e isso tem da atividade do entendimento, né? E isso tem uma consequência metodológica. Quando a gente vai falar sobre o entendimento, vai tentar estudar o entendimento, a gente só pode ter como ponto de partida os próprios juízos, né? Outro detalhe aqui embaixo, você fala dos prolegômenos, né? E é a obra. Então, sempre quando você cita a obra, mesmo que de maneira resumida, né? Só com a primeira palavra, coloca em maiúsculo e em itálico. E aqui não precisa o primeiro nome, detalhe. E aqui é uma outra maneira de citar, não é que o que você usou não está certo, pode ser também. Existem outras maneiras também, né? É só para salientar, né? A gente pode citar as obras clássicas usando uma abreviação e o número do parágrafo, né? Faltou o 4 ali, Giovanni. Que os prolegômenos estão no volume 4 da edição da Academia. Ah, sim, também essa forma. Isso. Então, enfim. Ok, depois eu posso editar esses detalhes, aí eu mando de novo no grupo o texto revisado, pode ser? Pode ser. Eu posso fazer uns comentários antes de encerrar os comentários da Giovanni? Tem umas coisas que eu também queria comentar. Já encerrei. Tá. A primeira questão lá das duas maneiras de pensar, eu acho que foi um pouco falha minha, não ter insistido um pouco tanto nisso, dessas duas maneiras de interpretar. Eu acho que o que confunde um pouco é que numa maneira de interpretar, tu pensa analítico e sintético só em termos de proposição. Eu acho que esse é um equívoco para interpretar a filosofia do Kant. A outra maneira de interpretar que eu apresentei, ela não se contrapõe a essa, pensando que a gente só pode interpretar o juízo como o ato do pensamento, mas que dentro dessas duas formas de interpretar os juízos, aquela que interpreta como ato de entendimento, ela é necessário entender ela para entender como o nível proposicional funciona. Talvez eu tenha confundido um pouco isso, né? Apresentar essa distinção que dentro do Kant faz meio que uma hierarquia entre as formas do juiz se apresentar, que por isso que a importante acaba sendo que eu apresentei como ato do pensamento, e a que não seria tão importante, em outra interpretação que eu não apresentei para vocês, ela é pensada como a mais importante. Mas que nem eu disse, eu acho meio confuso isso, e por isso eu acho que eu também me confundi um pouco na hora de apresentar.
Sobre os juízos, eu comentei aqui... Só uma questão, Derócio. Então, essa forma proposicional seria, tipo, mais da linguagem mesmo. Isso eu acho um equívoco, porque o Kant não está trabalhando no nível da linguagem, ele está trabalhando no nível de teoria do conhecimento, uma espécie de metafísica do conhecimento, que é muito mais próxima de uma psicologia racional do que nós trabalhamos em termos de linguagem contemporaneamente. Ok. Dos juízos, o Giovanni fez um comentário bem legal. Eu acho que eu vou retomar isso quando eu falar dos juízos de novo hoje, que na crítica da razão pura, os juízos são o fio condutor da análise para nós chegar nas categorias. As categorias são meio que os princípios puros do entendimento, né? Mas nós chegamos às categorias por meio dos juízos. Tanto que na crítica da razão pura, tu tem a tabela dos juízos antes das categorias, porque são eles que conduzem a ela. Mas eu vou retomar isso depois para não adiantar muito as coisas. Isso tem a ver com o que eu vou falar da aula de hoje. Tem um ponto que eu queria falar do teu relatório, Bido, que é importante. Eu demorei para entender isso também, então não se sinta mal por tu não ter percebido isso. Mas deixa eu só grifar aqui. Calma aí. Deixa eu ver onde é que eu tinha... aqui. Na segunda página, vocês estão vendo, né? Sim. Tá. O Bido escreveu aqui, foi o único caso em que ele escreveu assim, no resto ele usou distinção de uma forma mais precisa. Que ele colocou de uma ligação entre um sujeito e um objeto, um A e B. Nesse caso, a ligação não é entre um sujeito e um objeto, mas sujeito predicado. É importante a gente lembrar dessa distinção. Num juízo, a conexão é de um sujeito e de um objeto, de um sujeito e de um predicado. Predicado é aquilo que pode derivar do conceito do sujeito ou acrescentar ao conceito de aumentar ele de alguma maneira. A relação sujeito-objeto é a relação dessa estrutura cognitiva que opera por meio dos juízos com o real que não depende dela. É a relação do sujeito do conhecimento com o objeto do conhecimento. Essa relação produz os juízos. E nos juízos há uma relação entre o sujeito do juízo e o predicado no juízo. Acho que esse era o único comentário assim que eu achei importante fazer a respeito do teu relatório, porque no geral assim ele ficou bem preciso. E se o ensaio que eu vou pedir para vocês for mais ou menos dessa maneira aqui, vai estar ótimo, porque está bem sintetizado, resume bem o problema. Eu acho assim que apresenta um nível de profundidade bem interessante assim para uma graduação, principalmente para vocês que não têm um contato tão profundo com o Kant. E parabéns, Bido, acho que era isso. Eu gostei bastante do relatório e isso aí. Ok, muito obrigado. Essa parte do sujeito e objeto, eu acho que realmente foi desatenção minha, porque se eu tivesse percebido, eu ia mudar para predicado. Sim, mas nem te preocupa, às vezes eu mesmo confundo isso, porque são duas relações diferentes, mas as duas têm sujeito no meio, né? Enfim, a Dani falou que tem uma pergunta sobre a disciplina. Pode fazer, Dani. Viu? Eu queria saber se teria como vocês estarem disponibilizando, muda o e-mail, qualquer coisa, um pequeno cronograma com mais ou menos como é que vai ser a avaliação, os critérios da atividade avaliativa, tipo, mais ou menos como isso vai ser, para que a gente já coloque na nossa agenda. Porque, assim, tipo, eu tô tendo bastante trabalhos de outras disciplinas, acredito que todo mundo. E, assim, mais por uma questão de se organizar mesmo, né? Da gente colar uns post-it, confusão, né? Sim. Eu vou fazer assim, Dani. Eu vou elaborar esse fim de semana. Eu acho que, assim, como eu vou pedir um ensaio para vocês, eu não preciso esperar até eu acabar a parte aqui, porque vai ser sobre esses temas que eu estou trabalhando, não vai ter nada de novo, assim. Eu acho que eu já vou elaborar assim a proposta, daí eu vou também colocar qual a formatação, não vai ser nada muito rígido assim, e o que eu espero de vocês em termos de avaliação, né? Daí eu vou mandar para o Giovanni, para ver se ele acha legal a proposta, daí caso ele ache que eu devo alterar ou acrescentar alguma coisa, daí depois disso eu mando de volta para você, eu peço para ele postar no Moodle, daí vocês vão fazendo assim. Não sei, o que o Giovanni acha, Dani? Viu, Dani, a parte
do De Rossi, então, é esse ensaio. Então, é mais ou menos o que vocês já sabem, né? Ele vai fazer o modelo e tal, mas não foge muito disso, né? E, a princípio, a gente estabeleceu a data de entrega aí, quando terminar a aula dele, que são 3 encontros, né? A última semana que vem, eu acho. A última aula de conteúdo. Mas aí dá para ver também, se for preciso, dá para estender um pouquinho mais, né? Uhum. E a minha parte são questões que vão ser feitas aula por aula, né? Então, é um questionário, né, cada aula. Então, é dentro do cronograma, assim, dos próprios encontros. E o relatório é esse que o Bido fez hoje, né? Cada um vai fazer de uma aula, inclusive precisa escolher alguém que faça de hoje. Então, a pessoa tendo feito esse relatório, já está com essa parte feita. Então, seria isso. Derócio, eu tenho uma questão também em relação ao teu ensaio. Uhum. O quanto você vai cobrar sobre Descartes, né? Porque você falou que é pra gente conversar com o código cartesiano na última aula, você falou isso. O quanto de Descartes você vai cobrar? Nada. Tu pode pensar o eu penso no Kant sem referência ao Descartes. A ligação que o Kant tem com o Descartes é uma ligação histórica, mas eu estou tentando trabalhar aqui um problema com vocês dentro da crítica da razão pura. Por isso eu acho que, inclusive, certos elementos da crítica da razão pura vocês podem deixar de fora. O que eu quero que vocês pensem mais é a relação do eu penso, ou da consciência, esse sujeito lógico que a gente pressupõe por trás dos juízos, por trás de toda a ligação. Qual é a relação desse tipo de raciocínio do Kant com o conhecimento? Para pensar já também qual é a relação da neurologia, neurociência com a epistemologia, que eu acho que esse é o foco da disciplina, né? Daí, eu acho que vocês explorando como se dá essa relação entre consciência e conhecimento no Kant é suficiente. Vocês nem precisam mencionar o Descartes, na verdade. Ok, então. Obrigado. Nesse caso, eu posso estar trazendo alguns elementos da outra disciplina que eu fiz, assim, claro, mantendo o foco do trabalho, mas trazendo alguns elementos da neurofilosofia, né, da parte 1. Sim, se tu conseguir encaixar com a discussão, sim. Eu acho que dá, até por isso que eu pensei em trabalhar o Kant com vocês, né? O Giovanni vai trabalhar o Paul Churchland. Vocês viram a Patrícia Churchland, né? Eu acho que vai casar bem. Alguém tem mais alguma pergunta, tipo, sobre o que nós trabalhamos na aula passada, sobre avaliação? Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula passada, vocês podem me pedir, se quiserem que eu retome alguma coisa durante a aula, né, caso precisar, ou se não, só confiram a aula de novo no YouTube, né? E se tiverem alguma dúvida ainda, podem pedir para mim por e-mail ou por inbox. O meu e-mail, ele tá... Vocês estão vendo os slides, né? O meu e-mail, ele tá aqui embaixo, debaixo do meu nome. Tranquilo, pessoal? Posso começar hoje? A aula de hoje? Bom, como ninguém disse não, eu vou supor que todo mundo disse sim. Eu estou pensando assim, fazer o intervalo umas 10 para as 9, mais ou menos essa hora, que nem semana passada, e tentar tocar até as 10. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir acabar o que eu planejei para hoje, mas como a aula que vem não vai ser tão densa, aqui esses slides são 25, né? O outro de semana que vem ficou 9, eu já preparei a aula. De qualquer coisa, eu termino o que eu estou apresentando hoje semana que vem. Eu acho que ainda assim vai ficar dentro do cronograma. Enfim, semana passada nós vimos como o analítico e sintético funcionam no sistema dos juízos do Kant. Por que eu trouxe isso para vocês antes de falar de tempo e espaço, que na crítica da razão pura vem antes da analítica transcendental? Porque eu queria que vocês pegassem qual é o raciocínio por trás da crítica da razão pura. Na crítica da razão pura, o Kant meio que adota o ponto de vista desse sujeito transcendental. Ele faz uma introspecção através daquilo que é dado para ele, que é os dados da experiência, e dele começa analisando a faculdade que recebe esses dados, que é a sensibilidade, a faculdade que pensa esses dados, que é o entendimento, e a faculdade que direciona o entendimento para uma meta, que é a razão.
Essa terceira parte, que seria a dialética transcendental, eu não vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar só a analítica. Caso vocês queiram explorar a dialética, eu indico leituras para vocês e tudo mais, não se sintam acanhados para isso, mas como eu acho que vai extrapolar demais o foco da disciplina, eu não vou entrar nessa parte que fala da razão, eu vou ficar só na sensibilidade, que seria os sentidos, a percepção e o entendimento. Eu trabalhei antes com vocês porque em cada uma dessas faculdades, sensibilidade, entendimento e razão, a razão faz uma análise de si própria. E como ela está analisando a si própria, que ela tem as próprias estruturas a si mesma, ela não é algo fora dela, o que ela faz não é uma síntese. A ordem da crítica da razão pura é sintética, começa pelos sentidos, vai para o entendimento e termina, por último, na razão, que seria a faculdade mais alta das três. Porém, é sempre uma análise, em cada uma dessas faculdades é uma análise que a razão faz daquilo que ela tem em si mesma como faculdades, digamos. Então, por isso que eu queria falar dos juízos antes, para vocês compreenderem o que a razão está fazendo quando ela fala em estética transcendental, analítica transcendental e dialética transcendental. No caso de hoje, nós temos dois nomes estranhos aqui, que é a exposição transcendental e metafísica dos conceitos de espaço e tempo, que são relativos à sensibilidade, e das categorias do eu penso, que são relativas ao entendimento. Então, vamos começar distinguindo esses dois primeiros conceitos. Vocês conseguem ver bem os slides? Eu acho que meu rostinho está ali embaixo, mas não atrapalha muito. Qualquer coisa, eu só subo um pouco. Enfim. A exposição metafísica, ela consiste na análise de um conceito qualquer. Peguem qualquer conceito. Vamos pegar, por exemplo, o conceito de mudança. Análise de um conceito qualquer em seus elementos constitutivos com vista a separar seus elementos empíricos, purificando o conceito. Aqui tem um par conceitual que a Giovanni mencionou semana passada, que é importante, que é puro empírico. Não é no sentido de puro e impuro, quase no sentido platônico, de que os dados dos sentidos não são importantes. O puro aqui vem em contraposição ao que é fruto da experiência, né? Em termos mais modernos, daria para dizer que seria separar o que é da razão e o que é relativo da experiência. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, o conceito de mudança, que é um dos conceitos que Melhor ainda, eu vou pegar o exemplo que o próprio Kant dá. Quando nós falamos, por exemplo, os corpos são pesados. Vamos pegar, então, que o peso específico, vamos ver se esse conceito é puro ou se ele é um conceito empírico. A gente pode pensar, a gente não precisa considerar um corpo específico para pensar peso, né? Tipo, qualquer corpo tem peso. Só que daí o Kant diria, mas tem um elemento empírico aí por trás, porque o peso, ele está em direta relação com a gravidade. Só que a gravidade não é uma lei da razão, a gravidade é uma lei do universo físico, que a gente só conhece por meio da experiência. Se tu só consegue pensar um corpo alinhado ao conceito de peso, se tu já tiver tido uma experiência dessa relação da gravidade com os corpos, o peso não pode ser um conceito puro, ele é um conceito empírico. Então, vamos supor, na exposição metafísica do conceito de peso, nós não sobra nenhum elemento puro ali, nós eliminamos os elementos empíricos por trás dele. Então, a espécie de exposição metafísica é analisando esses conceitos fundamentais da metafísica tradicional para ver quais deles que não tem nada, tipo, tirados todos os elementos da experiência, o que sobra deles. Uma vez feito isso, tu tendo um conceito puro, a exposição transcendental consiste em ver em que medida esse conceito, sendo puro, ou seja, sendo a priori, né, uma característica da razão, em que medida tal conceito é condição de possibilidade do conhecimento de objetos. Porque lembrem de uma coisa importante, quando a gente chega a um conceito puro, a gente está meio que descobrindo, né, não é essa a melhor palavra, né, mas por meio da análise a gente chega a esse resultado de que esse conceito faz parte da estrutura cognitiva do sujeito do conhecimento. Se o sujeito do conhecimento é uma das condições necessárias para o conhecimento do objeto,
Então, tudo aquilo que faz parte desse sujeito também deve ser pensado como condição de possibilidade desse conhecimento. É nesse sentido que se move o transcendental da estética, o transcendental da analítica e o transcendental da dialética. É pensar em que medida esses conceitos puros que a gente atinge por meio de uma exposição ou análise metafísica, em que medida eles são condição de possibilidade do conhecimento dos objetos. Assim, assim que, tipo, na crítica da razão pura, o Kant diz coisas como assim, eu denomino transcendental todo conhecimento que se ocupe não tanto com os objetos, isso é importante, mas com o nosso modo de conhecer os objetos, na medida em que estes devam ser possíveis a priori. Ou seja, na medida em que esses conhecimentos que a gente usa para conhecer os objetos, eles são inerentes à nossa própria faculdade de conhecer. O a priori no Kant ele é muito parecido com aquilo que no Leibniz e no Descartes aparece como inato. O Kant vai dizer, inatos não são os conhecimentos, mas a nossa faculdade de conhecê-lo. Ou seja, a gente tem que pressupor o eu para dizer que eu conheço alguma coisa. Assim, logo na sequência, né, tem um ponto ali no meio, mas eu separei, um sistema de tais conhecimentos se denominaria filosofia transcendental. Então, a crítica da razão pura é meio que um esboço da ideia desse sistema. A ideia desse sistema é tu pensar o que é condição necessária nesse sistema para que tu possa pensar conhecimentos que devem encaixar nele. Então, é assim, tu tem meio que um guarda-chuva do conhecimento, que são sensibilidade, entendimento e a razão, que compõem o sistema da filosofia transcendental, e todo o conhecimento possível tem que estar abarcado por isso. Tudo aquilo que é pensado em contradição com esse sistema não é um conhecimento possível para nós. Eu acho que eu escrevi um resuminho disso no intervalo da aula passada. Mas é mais ou menos esse esquema, né? A filosofia transcendental ela faz uma exposição metafísica dos conceitos para purificar o que tem de empírico neles e ver o que sobra de puro. Uma vez realizado isso, a gente tem que se perguntar em que medida esses conceitos puros são condição de possibilidade da experiência. O Kant deixa isso... Sim, Dani, pode falar. Qual é a diferença entre o entendimento e a razão? Essa diferença só aparece no Kant. Antes disso, não tem essa diferença. Mas é mais ou menos assim. Pensa o entendimento como uma faculdade de regras equivalentes a ferramentas, uma caixa de ferramentas. Eles por si só não vão buscar uma explicação última para as coisas, buscar unidade numa multiplicidade, porque eles não têm uma meta, não têm um objetivo por trás deles, eles são meio que regras, ferramentas. A razão, como faculdade superior, é a faculdade dos princípios, em contraposição ao entendimento que é a faculdade de regra. Deixa eu colocar aqui. Faculdade de regras. Razão, faculdade dos princípios. A razão, só para complementar, a razão pura seria a sensibilidade, mais entendimento, mais razão. A razão pura, a análise da razão pura envolve essas três faculdades. Mas a razão, a terceira faculdade, ela é meio que a faculdade que diz para o entendimento o que ele tem que buscar. No caso, a razão que diz que o entendimento tem que buscar um eu por trás de toda a experiência. Ela que diz que nós temos que buscar a completude do mundo, saber por que existe o universo em vez de não existir. É a razão que diz que a gente tem que buscar um critério universal para a moralidade. O entendimento, ele não escolhe o que vai fazer, mas ele diz assim para a razão, tu quer que eu busque essas coisas que tu pede, mas eu disponho dessas e tais ferramentas. Com essas ferramentas, algumas coisas são possíveis, outras não. Daí a tarefa da crítica da razão pura é colocar um limite entre o que a razão, por meio dos conceitos de entendimento ou das categorias, pode conseguir e o que ela não pode. Sim, é exatamente isso, Bido. Só que o entendimento não é completamente passivo, porque passiva mesmo é a sensibilidade. Então, digamos que o entendimento ele é passivo com relação à razão,
mas ele é ativo com relação à sensibilidade. Daria para colocar nesses termos, mas não é bem assim. O entendimento, ele meio que se impõe à razão, delimitando aquilo que ela pode conseguir ou não. Então, não é bem uma relação de atividade ou passividade. Mas quem impõe as metas, pensando como um coach, é a razão. A razão é meio que o coach da crítica da razão pura. Sim, Giovanni. Essa questão aí é extremamente importante, né? Nossa, dá para fazer uma disciplina inteira só discutindo a diferença entre entendimento e razão. Sim. Isso tem lá no Tomás de Aquino, que vem do Aristóteles, a diferença entre intelecto passivo e intelecto ativo, né? Uhum. E isso entra no racionalismo. Eu acredito até que a diferença entre sensibilidade e entendimento tem origem ali. A sensibilidade é passiva e o intelecto é ativo. Mas, como você respondeu para o Mateus, o intelecto o intelecto que entendimento, né? O entendimento é ativo na aplicação de regras, mas não na investigação de quais são os princípios que estão por trás dessas regras, como você falou, né? Então, essa que é a diferença. Mas aí o Kant nem fala de ativo e passivo. A questão é simplesmente isso: o entendimento tem um conjunto de regras de ligação que permitem que ele produza juízos, né? E o que a gente faz no nível do entendimento é fazer ligações conforme essas regras, fazendo as devidas distinções, né? Isso. É o reino da análise. Agora, E a razão, que vai ser importante para o idealismo alemão, né, para o Hegel principalmente, para minha dissertação também. Ela pergunta pelo porquê da regra, né? Isso. E isso coloca ela numa série de questões, enfim, é a origem da metafísica propriamente dita, né? A metafísica como essa busca clássica pela unidade e tudo mais. Pensem assim, vamos supor que a razão queira saber por que existe algo ao invés de nada. Aí ela vai no entendimento, que é a caixa de ferramenta dela, e ela diz, entendimento, eu preciso de um martelo aqui para martelar isso. Deu entendimento, diz, não tenho martelo, o máximo que eu tenho é um alicate, te vira com isso aí. E daí é por isso que a gente acaba cometendo erros na metafísica, né? Porque a razão exige coisas do entendimento e da sensibilidade que o entendimento não pode dar. É por isso que ela se perde, porque ela não tem mais nenhum critério de como fazer as coisas. Mas eu não vou entrar não precisa se preocupar tanto com isso, porque vocês vão ficar meio confusos, eu acho. Sim, mas classicamente isso tem a ver até com questões assim mais simples. Por exemplo, a questão do princípio da não contradição, né? O entendimento aplica esse conceito, esse princípio, à torta e à direita. Ele está ali pressuposto em toda a atividade do entendimento. Mas a discussão sobre por que o princípio da não contradição, né? Por que ele não outro, etc., isso já é tipicamente um tema da razão, seria, né? É você perguntar qual é a unidade, o elemento uno que está por trás dessa regra, né, que se desdobra a partir do princípio de não contradição. Isso, eu vou apresentar no slide logo mais como a razão ela parte de uma multiplicidade para uma unidade. Como tu tem 12 categorias, eu vou falar sobre isso mais depois, tu tem 12 regras que se unificam no conhecimento por meio do eu penso. Só que o que faz com que o eu penso ou a consciência use tais regras? Daí o Kant diz, nós precisamos de um princípio que ponha essas regras em uma unidade. Então, a razão, sendo a faculdade dos princípios, que conduz a regra à unidade, que seria as unidades incondicionadas, né? Mas, enfim, eu não vou entrar muito nisso. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui que agora a gente já falou sobre isso, né? Mas eu acho importante nós retomar essa divisão das fontes do conhecimento. Alguém quer se arriscar a ler esse trechinho? Só um comentário antes.
as citações que eu uso aqui não são da tradução portuguesa. Na minha pesquisa, desde 2000 e sei lá quanto, eu uso a tradução da Crítica da Razão Pura brasileira, do Fernando Costa Matos, da Vozes. Eu acho ela mais palatável para nós que usamos o português do Brasil, né? Eu acho que ambas são traduções boas, mas eu particularmente gosto mais da do Fernando Costa Matos. E daí eu pedi para o Giovanni postar no Moodle para vocês também, mas qualquer edição da Crítica da Razão Pura que vocês usarem dessas duas, ou até mesmo aquela dos Pensadores, do Valério Roden, que também é excelente, qualquer uma delas tá bom, assim, vocês não vão perder nada com elas, acredito. Alguém se candidata? A título de introdução ou antecipação, parece suficiente dizer que há dois troncos do conhecimento humano, os quais brotam talvez de uma raiz comum, mas por nós desconhecida. Quais sejam a sensibilidade e o entendimento, os objetos não sendo dados por meio da primeira, mas pensados por meio do último. Obrigado, Daniela. Aqui é importante esse trecho do final da introdução, eu acho. Da introdução. Mas no começo da analítica, o Kant retoma isso. Por quê? Essa divisão é importante porque, como nós temos duas faculdades que são de tipos distintos, a gente não pode dizer que tem uma transição de grau entre elas. Tipo, o nosso conhecimento iria com uma escadinha. No começo tem o sensível, depois tem o inteligível, e assim por diante. Não, são duas fontes distintas. O que é empírico vem só pela sensibilidade, e o que é racional vem só da própria faculdade cognitiva do sujeito. Elas não se misturam como se fossem uma mesma faculdade, com distinção de grau, né? Até aqui é um conhecimento sensível, daqui em diante é um conhecimento intelectual. Não, são dois tipos distintos. Com isso, eu não diria simultâneas, mas coordenadas. O conhecimento só é possível quando tu tem as duas. Se tu tem só a sensibilidade, tu tem conteúdo, mas tu não tem nada que interpreta ela segundo conceitos. Porém, se tu tem só os conceitos, mas não nada sendo dado à sensibilidade, nada sendo dado para o entendimento analisar, não tem o conhecimento. Lembrem, para o entendimento analisar alguma coisa, ele tem que primeiro se apropriar dessa coisa para, aplicando as categorias, efetuar uma síntese, e depois dele ter se apropriado desse conteúdo, ele começa a separar em análises. Como funciona na crítica da razão pura essa distinção? Se elas são faculdades distintas, cada uma deve operar por meio de um conjunto de regras. Tais regras ou princípios, eles são descobertos, eles recebem alguns nomes. Eu ia adiantar coisa, mas eu vou falar disso aqui antes. A primeira é a estética transcendental. Estética vem do grego aesthesis, que diz respeito à sensação, né? Então, a estética transcendental é a doutrina transcendental de como a gente percebe os objetos, ou investigação das condições de possibilidade do conhecimento por meio da sensibilidade, ou seja, das formas puras da percepção. E por formas puras da percepção, a gente não está falando de tato, paladar, olfato, visão e audição. Essas não são formas puras da sensibilidade, porque pressupõem um ouvido, pressupõem uma língua, pressupõem um sistema nervoso, e todos esses são conceitos empíricos. Quando Kant fala de formas puras da percepção, ele está falando de outra coisa, que eu já vou falar logo mais. Essa primeira parte diz respeito a como a gente recebe os dados. A segunda parte da crítica da razão pura, pelo menos a doutrina transcendental dos elementos, é a lógica transcendental. Nela, nós investigamos as condições de possibilidade do conhecimento por meio do entendimento, isso é, das formas puras do pensamento. Ou seja, se na estética a gente tenta descobrir como a gente recebe esses dados, os dados dos sentidos, pelo entendimento ou pela lógica transcendental, a gente aplica ao nosso pensamento essa coisa para produzir conhecimento. A lógica transcendental se divide na analítica, que trata do entendimento, e na dialética, que trata da razão. Eu vou focar só no entendimento, porque
Bom, pelos motivos que eu já comentei. Então, eu vou falar mais de espaço e tempo hoje, porque é onde fica mais clara a distinção entre uma exposição metafísica e uma exposição transcendental. Na estética transcendental, nós vemos o tratamento de dois conceitos clássicos da ciência moderna e da filosofia também. Tanto que nós temos a querela do Leibniz e do Newton, e de outros filósofos menos expressivos, né, como Samuel Clarke, o Berkeley e tantos outros. De um lado, nós temos uma tese de que o espaço é real, e de outro nós temos que o espaço é ideal. Na primeira, se o espaço for algo real, intrínseco aos objetos, independentemente do sujeito cognoscente, nós temos que poder determinar como que se dá essa realidade do espaço, porque a gente não tem acesso ao espaço. O que a gente acessa são objetos no espaço. Eu não estou vendo espaço, por exemplo, quando eu olho para a mesinha que eu estou usando aqui. Eu vejo a mesa, eu vejo o computador, eu vejo a parede. Eu não vejo o ar, mas se eu mexo o braço, eu sinto a movimentação das partículas de oxigênio e poeira. Então, assim, a gente pode afirmar que o espaço é algo real, mas onde que está a experiência do espaço? Tipo, a gente não tem uma experiência do espaço. Isso abre margem para filósofos que defenderam o espaço, portanto, não é algo real, ele é algo ideal, é uma ideia, é uma abstração do ordenamento das coisas. Então, nós temos duas teses que se contrapõem. Numa, o espaço é real, ou seja, é algo que existe de fato, e na outra, nós temos que o que existe são as coisas, e esse ordenamento delas é o que faz a gente pense conceitos como espaço. O mesmo raciocínio que eu estou fazendo para o espaço, no Kant, serve para o tempo também, como nós veremos daqui a pouco. Então, é assim, nós temos, de um lado, a tese da realidade do espaço, do Isaac Newton. Para o Newton, o espaço e o tempo são entidades reais, que são condição de possibilidade dos próprios objetos, ou seja, independentemente se tiverem seres humanos ou não, ou independentemente se tiverem seres racionais ou não no mundo para pensar sobre o mundo, tempo e espaço vão estar ali junto com os objetos, porque os objetos dependem do espaço para se constituir enquanto objetos espacializados. De outro lado, agora a peruca maravilhosa do Leibniz, vou deixar o meu cabelo assim. Por outro lado, com o Leibniz, nós temos a idealidade do espaço e do tempo. Ou seja, para o Leibniz, conceitos como espaço e tempo, ou espaço e tempo, são entidades ideais, ou, se vocês preferirem, são ideias, que são abstraídas, ou seja, nós retiramos isso da ordem das coisas, que são abstraídas por nós, sujeitos cognoscentes, do ordenamento real das coisas. Logo, elas não são condição de possibilidade dos objetos, mas antes condicionados por eles. Ou seja, são os objetos que são condição de possibilidade do tempo e do espaço. Sem um ordenamento de objetos no espaço e no tempo, a gente não teria, sem ordenamento de objetos em certa configuração, a gente não interpretaria essa configuração como espaço e tempo. Qual é a vantagem dessa teoria do Leibniz? Não faz sentido perguntar o que havia antes do tempo, porque o tempo só passa a existir a partir de que o universo começa a existir. Porque não faz sentido tu perguntar qual é a medida do ordenamento das coisas antes de haver um ordenamento das coisas. No caso do Newton, é o contrário. As coisas existem no tempo. Sem o tempo, as coisas não poderiam existir. Daí tu fica se perguntando, tá, então, o que havia antes do tempo? Quem criou o tempo? Ou o tempo é coeterno com Deus ou ele é um outro Deus? Tipo, a partir desses problemas da filosofia do Newton e de outros empiristas, principalmente Locke, Samuel Clarke, Hobbes também, em certo sentido, que o Leibniz e outros filósofos mais idealistas puxaram ao lado, interpretaram tempo e espaço como coisas ideais, né, que não existem realmente. Se todos os seres racionais do mundo parassem de existir, a gente não extrairia conceitos como tempo e espaço, né, ele só se dá nessa relação com o sujeito. O Kant, para tentar resolver esse problema, ele opera uma exposição metafísica do conceito do espaço e do tempo, primeiro espaço e depois o tempo, para ver, tá, se o problema é se o espaço e o tempo são conceitos empíricos ou não, vamos ver, vamos fazer um teste, vamos ver o que sobra se a gente tirar todos os elementos empíricos.
e daí a exposição metafísica do conceito de espaço. Tem duas passagens interessantes. Só deixa eu passar o caminhão aqui. Tem duas passagens interessantes que eu trouxe aqui para nós ler. O legal da estética transcendental é que tem bastante partes assim bem claras. Alguém se candidata a ler esse trecho? Depois tem outro, não precisem brigar, tem bastante para vocês ler hoje. Vamos lá, alguém que não leu ainda, para eu ouvir alguma voz que não seja a minha só. Quem não está dormindo aí? Todo mundo. Mas Bido não está dormindo, logo temos uma contradição. Ivan? Exposição da metafísica do conceito do espaço. O espaço não é um conceito empírico que tenha sido derivado da experiência externa, pois para certas sensações sejam referidas a algo fora de mim. Algo em outro lugar de espaço. Não, perdão, pessoal, tá dando um delay aqui. Algum lugar no espaço que é aquele que... Esse delay, será que não é porque o Deros está com o microfone ligado? Vou desligar aqui e ver se dá o retorno. Tá, vou começar de novo. O espaço não é um conceito empírico que tenha sido derivado da experiência externa, pois para que certas sensações sejam referidas a algo fora de mim, algo que em outro lugar, espaço, que não aquele que me encontra, é para o que, do que o mesmo modo, eu possa representar como externas, umas ao lado das outras. Portanto, não só diferentes, mas como diferentes lugares. Por isso, a representação do espaço já tem de servir-lhes de fundamento. A representação do espaço não pode assim ser extraída da experiência, a partir das relações do fenômeno externo, mas é antes essa experiência externa que só é possível por meio de tal representação. Obrigado, Ivan. Obrigado, Matheus, também. Acho que era o retorno mesmo que estava dando no microfone do... Estava o microfone aqui, né? Enfim, o que é importante dessa passagem? O Kant coloca que a gente não consegue representar as coisas como juntas umas da outra ou externas a nós, sem antes pressupor o espaço como condição de possibilidade disso. Tentem pensar como que tu pensa um objeto do lado do outro, sem que o espaço exista antes disso como condição desse tipo de representação. Nesse caso, nós poderíamos pensar que o Kant está dando razão para o Newton. De fato, a gente precisa do espaço ou desse conceito para depois conseguir colocar os objetos ali e organizar segundo uma relação espacial, né? Porém, ele chama atenção para uma coisa. Deixa eu só grifar aqui. Vejam como Kant fala em termos de representação. Pois para que certas sensações sejam referidas a algo fora de mim, isso é algo em outro lugar do espaço que não aquele em que me encontro, e para que, do mesmo modo, eu possa representar como externas umas ao lado das outras, portanto, não só como diferentes, mas como em diferentes lugares, para isso a representação do espaço tem de servir-lhes de fundamento. Então, vejam só como que o giro copernicano funciona aqui. A gente não está falando como se fosse de leis do universo, dos objetos. A gente está falando de como que a nossa sensibilidade tem que representar essas relações. Ou seja, nós só conseguimos representar, nós só conseguimos pensar, imaginar objetos como fora de nós, ou como juntos uns dos outros, tipo um do lado do outro, se nós já tiver pressuposto antes a forma do espaço. Então, a gente não tem primeiro uma experiência dos objetos e depois o espaço vem como um resultado disso. O espaço tem que estar antes como condição de possibilidade da nossa representação das coisas como fora de nós. Então, em certo sentido, o Kant concorda com o Newton de que, de fato, o espaço é a condição de possibilidade dos objetos, mas ele concorda com o Leibniz também
de que ele não é condição de possibilidade dos objetos enquanto fora de nós, mas enquanto condição de possibilidade dos objetos na medida em que nós representamos eles. Isso acho que vai ficar mais claro na próxima passagem. É um pouco menor. Alguém se arrisca? Senão eu mesmo leio. A hora para se acusar é agora. Eu posso ler se ninguém lê. Eu vou desligar o microfone, então. Tá. O espaço é uma representação necessária a priori que serve de fundamento a todas as intuições externas. Ninguém pode jamais representar-se que não há espaço, mesmo podendo perfeitamente pensar que nenhum objeto se encontra no espaço. Ele é considerado, assim, como uma condição de possibilidade dos fenômenos e não como uma determinação deles dependente. E é uma representação a priori que necessariamente serve de fundamento a todos os fenômenos externos. Obrigado, Karen. Então, que é essa passagem é uma das mais interessantes e eu já vi alguns professores falar dela como se em termos meio equivocados. Tipo, um professor falou. Beleza, obrigado. Teve um professor que comentou assim, que é como se a gente pudesse imaginar uma sala de aula sem cadeiras, mas não as cadeiras sem uma sala de aula. Eu fiquei pensando, não, mas a gente pode imaginar as cadeiras sem uma sala de aula, a gente imagina elas, sei lá, jogadas na grama, né, ou da mesma disposição na grama. Qual é o problema dessa analogia? O problema dessa analogia é que ela recorre a sempre alguma coisa como empírico. Uma forma boa de explicar isso, eu vou tentar falar isso para vocês, é o seguinte, o que o Kant está querendo dizer com isso assim, a gente não consegue, apesar da gente conseguir pensar um espaço tridimensional sem objetos, a gente não consegue representar um objeto tridimensional sem pressupor o espaço, sem já falar em três dimensões. Agora eu vou mostrar os slides que eu preparei, que eu achei muito legais, porque eu estou muito orgulhoso deles. Vocês estão vendo? Ficou muito bom, né? Pensem nessa... Vocês estão vendo bem as linhas que estão por trás do tigre? Sim, Ivan. Só uma pergunta ali, a questão da representação, que na crítica ali da edição portuguesa, tem uma conclusão que ele faz que diz assim: portanto, a representação originária do espaço é a intuição a priori e não o conceito. Essa intuição a priori, o que seria? De intuição e conceitos. Talvez. Intuição é tudo aquilo que se dá para nós na sensibilidade, já convertido em fenômeno. Só que assim, vamos supor, eu tenho a sensação de um notebook, mas eu só vou interpretar isso como um notebook com os conceitos. Então, sempre penso assim, conceitos é aquilo que o entendimento produz, o que o nosso pensamento produz. E intuições é o que a nossa sensibilidade produz na forma de espaço-tempo. Então, os fenômenos, enquanto os conceitos interpretam os fenômenos são formados de intuições espaço-temporais. Daí o Kant diz assim, espaço e tempo, portanto, não são conceitos, eles são formas puras da intuição, ou seja, nós intuímos, os objetos se dão para nós espaço-temporalizados. Então, a intuição não é uma forma de pensar. Ou, caso vocês queiram pensar assim, a intuição é o modo pelo qual nós pensamos por meio da percepção, né? Nós intuímos os objetos como no espaço e no tempo. Eu não sei se ficou muito mais claro, Ivan. Espero que sim. Cadê o Ivan? Beleza. Mas é mais ou menos isso. Intuição é aquilo que se dá para nós de acordo com espaço e tempo. É isso que depois se converte em fenômeno, né? Então, voltando para o meu tigre aqui,
Pensem nessa malha, nessa grade que tem atrás, como o espaço. E pensem o tigre como um objeto no espaço. A gente consegue pensar, é assim que a gente normalmente pensa os objetos. O tigre é é uma coisa que tem certo comprimento, certa largura, certa profundidade. Ele é tridimensional, não é em 2D, por exemplo, nem em 1D. Mesmo que seja em 1D, mesmo um ponto, uma linha, uma reta, eles são objetos construídos no espaço. Agora, se a gente tira o tigre, nós temos espaço vazio, sem objeto, mas a gente consegue ainda pensar o espaço ali. A gente consegue tirar um tigre e colocar, sei lá, um álbum de fotografias. Não me perguntem de onde eu tiro esses exemplos. Porém, o que a gente não consegue é representar um objeto sem o espaço. A gente não consegue representar nada se suprimir o espaço. A gente não consegue colocar, por exemplo, só o tigre aqui, porque se a gente colocar o tigre, a gente vai trazer de volta a estrutura tridimensional do espaço. Então, a única coisa que a gente pode fazer é tirar os objetos do espaço, mas não tirar o espaço dos objetos. Porque tirando o espaço deles, a gente suprime a própria possibilidade dos objetos aparecer para nós como fenômenos. De certa forma, o Kant ele concorda com os empiristas, principalmente o Hume e o Berkeley, que tudo que a gente tem são fenômenos, são resultados da ação das coisas na nossa sensibilidade. Mas ele acrescenta, essa nossa sensibilidade funciona por meio de algumas regras. Uma delas é que todo objeto que afeta a nossa sensibilidade é um objeto que se dá no espaço. O espaço é uma forma pura da intuição dos objetos. Os objetos se dão para nós como espaços temporalizados. Com o tempo, nós temos um raciocínio semelhante. Pensemos assim, agora eu vou ler também um pouquinho, senão vocês vão ficar bravos comigo. O tempo não é um conceito empírico que tenha sido derivado de alguma experiência. Lembrem, até aqui nós estamos só na exposição metafísica dos conceitos, tentando purificar eles de todos os elementos empíricos. Pois a simultaneidade e a sucessão não se apresentariam à percepção caso a representação do tempo não lhe servisse a priori de fundamento. Somente sob a sua pressuposição se pode representar que algo seja um mesmo e único tempo, ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, um após o outro. O que isso significa? Que para a gente representar os objetos como antes ou depois um do outro, ou simultâneos, a gente precisa já ter pressuposto a forma pura do tempo para poder representar os objetos no tempo. Sem isso, a gente não conseguiria representar eles como sucessivos ou simultâneos. Nesse sentido, o Leibniz tem razão. O Newton tem razão. Eu confundi, desculpa. O Newton tem razão. Sem o tempo, os objetos não são possíveis numa ordem temporal, de antecedência e sucessão. Porém, o Leibniz tem certa razão, segundo Kant, quando diz que o tempo não é condição de possibilidade dos objetos em si, mas só dos objetos enquanto fenômenos, ou seja, enquanto dos objetos como eles aparecem para nós. Essa é uma das conclusões que caracterizam, como nós veremos, a exposição transcendental dos conceitos de tempo e de espaço. Porque na medida em que a gente percebe que eles são condição de possibilidade dos objetos para nós, para a nossa faculdade de representá-los como fenômenos, a gente percebe que eles não são condição de possibilidade dos objetos. Eles são condição de possibilidades do conhecimento dos objetos. É nesse medido que eles são a priori, porque a razão só consegue derivar de a priori aquilo que já está nela. Espaço e tempo, não sendo conceitos que a gente apreende na experiência, são antes conceitos que a gente usa para organizar a experiência. É como se o espaço e o tempo fossem essas grades no qual a gente coloca as coisas de acordo com relações temporais e relações espaciais. Vejam como funciona a exposição metafísica do conceito do tempo. Aqui o Kant diz, o tempo é uma representação necessária que serve de fundamento a todas as intuições. Não se pode suprimir o tempo no que diz respeito aos fenômenos em geral, ainda que se possa perfeitamente retirar os fenômenos do tempo.
tempo é dado, portanto, a priori. Apenas nele é possível toda a realidade dos fenômenos. Estes podem todos desaparecer, mas ele mesmo, como condição universal de sua possibilidade, não pode ser suprimido. O que isso significa? Agora eu também fiz uns slides bem legais, acho que vocês vão gostar. Pensem o tempo como uma seta, que vai de T0 para T1, T2, T3, T4, T5, que são, vamos supor que a gente divide o tempo em partes, e essas partes são sempre sucessivas. É no tempo que as mudanças ocorrem. Por isso que a mudança não é um conceito mais fundamental que o tempo. É antes o tempo que tem que ser pressuposto para o conceito de mudança fazer sentido. Porque, vejam só, a mudança pressupõe um objeto que muda, mas um objeto que muda pressupõe que o objeto não seja o mesmo em tempos diferentes. Ou seja, a mudança, sendo a mudança de um objeto, é uma mudança no tempo. Portanto, o tempo é a condição de possibilidade da representação do objeto no tempo. Aqui nós temos a evolução do Rick, né? Foi a melhor que eu encontrei para representar isso. E assim, a gente pode representar um objeto como sucessivo ou como se alterando no tempo. E como a gente também pode retirar esse objeto do tempo e permanecer só com o tempo vazio, em abstrato. Nós temos um tempo que decorre, mas que nada muda nesse tempo. A gente então não diz que o tempo não passa, mas que nada se modifica no tempo. É quase como tu ficar a tarde inteira sem fazer nada e tu não percebe o tempo passar porque nada muda, mas o tempo está passando igual. A ordem de sucessão dos momentos ela continua passando ainda que nada mude. Porém, para que algo mude, o tempo tem que estar pressuposto como condição de possibilidade da mudança. Por conseguinte, a gente não consegue representar um objeto sem o tempo, porque representar um objeto como sucessivo, um depois do outro, é impossível sem pressupor o conceito desse objeto representado no tempo. O que a gente pode fazer é tirar o objeto do tempo, mas não tirar o tempo do objeto, porque posto objeto já tem que estar posto automaticamente que ele é um objeto no tempo e no espaço. Eu logo termino essa primeira parte, daí a gente pode fazer um intervalo. Então, assim, a partir disso fica fácil compreender como que é a exposição transcendental desses conceitos. Ou seja, como a partir da exposição metafísica deles, a gente pode pensar eles como condição de possibilidade do conhecimento. O espaço, o conceito do espaço é a condição de possibilidade do conhecimento de objetos, no que diz respeito à sua representação como objetos fora de nós e juntos uns dos outros. Ou seja, a gente só consegue representar os objetos que se dão para nós na percepção como organizados no espaço, se o espaço for uma forma da nossa sensibilidade organizar esses objetos. E o mesmo ocorre com o tempo. O conceito do tempo é condição de possibilidade de representação dos fenômenos numa série temporal, ou seja, sucessão e simultaneidade. E também condição dos fenômenos, condição geral da possibilidade dos fenômenos externos. Por que isso? Porque pensem assim, se os objetos no espaço são sempre um objeto no espaço para nós, eles são sempre um fenômeno, ou seja, eles são sempre algo que aparece para um sujeito, então todos os objetos que se dão no espaço têm que se dar necessariamente no tempo, porque o tempo é essa série de fenômenos que mudam com relação a um ponto fixo. É como assim, como se fosse assim, nós temos aqui embaixo um ponto fixo, que é o observador, o sujeito, e todos os objetos mudam com referência a esse sujeito. Eles mudam com relação a esse observador. Então, a mudança se dá de acordo com esse ponto fixo. O ponto fixo que percebe a mudança no tempo é o sujeito. Mas, como todos os objetos que mudam no tempo mudam também, como os objetos que mudam estão no espaço, eles também estão no tempo, então o tempo também tem que ser pensado como condição de possibilidade dos objetos do espaço. O que não ocorre ao contrário, porque tem coisas que acontecem no tempo que não acontecem no espaço. Por exemplo, emoções ou sentimentos. A gente representa eles como ocorrendo no tempo. Desde que eu cheguei em casa hoje, eu tô com, sei lá, tô emocionado porque alguma coisa aconteceu. Tem uma certa duração entre o começo dessa emoção e o final, mas tu não consegue localizar ela no espaço.
minha emoção está mais no guarda-roupa do que na porta do quarto. Não faz sentido. Porém, a porta do quarto que está espacializada, que é tridimensional, ela é a mesma porta desde que eu cheguei em casa até agora. E tu pode estender essa relação. Então, os objetos que são representados no espaço são também representados no tempo. Mas aquilo que é representado no tempo não é necessariamente representado no espaço. Por isso que o Kant diz. Deixa eu voltar aqui. Estes podem todos desaparecer. Calma, onde é que está? Enfim, eu coloquei aqui, tá bom que eu coloquei. Eles são condição geral da possibilidade dos fenômenos. Ou seja, tem certas coisas para a qual tu até consegue suprimir o tempo, como o espaço, como, por exemplo, emoções, mas tu não consegue suprimir o tempo para representar elas. Inclusive, a psicologia, mesmo a psicologia empírica, ela não trata com coisas no espaço. Quem trata com isso é a neurologia, a neurociência, que investiga o cérebro, né? Mas quando a gente vai fazer uma terapia psicológica, o que a gente está tratando são de fenômenos no tempo. O fato de eu ter sentido emoção durante um ano inteiro por causa que, sei lá, fui aprovado no mestrado, é uma emoção que ocorre no tempo. Tem um começo, tem um fim, tem meios e etc. É mais ou menos assim, então, que tempo e espaço são condição de possibilidade do conhecimento. A gente tem que pressupor eles como condição de possibilidade do ordenamento dos fenômenos segundo relações espaciais e segundo relações temporais. Deixa eu ver se era só isso aqui nessa primeira parte. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar em termos da exposição transcendental, quer dizer, exposição metafísica e exposição transcendental dos conceitos de espaço e tempo. Como a gente purifica eles por meio da análise, ou seja, separa os seus elementos e deixa de lado o que é empírico, e como com aquilo que sobra, por ser a priori, a gente pensa em que medida eles são necessários para a gente conhecer as coisas como fenômenos. Acho que era basicamente isso. Se alguém tiver alguma colocação ou pergunta antes de nós fazer um intervalinho, sintam-se à vontade. Pode falar, Bida. Derócio, quando você disse que na exposição metafísica a gente purifica o conceito por meio da análise, essa é uma análise do juízo, né? Ou não? É por isso que eu tratei dos juízos antes. Quem faz essa análise é o entendimento por meio dos juízos, né? É como se fossem vários juízos analíticos para ver, por meio dessa separação, o que sobra de puro, o que sobra que não é empírico por meio dessa análise. É o tempo todo a razão analisando a si mesmo. Por isso que a metafísica é sempre a priori. Ela só pode ser a priori, senão ela carece de fundamento. Okay. É por isso também que a crítica da razão pura pode ser interpretada como uma análise da razão pura. A razão é como se ela usasse suas próprias ferramentas para tentar conhecer a si mesma. Tu pode pensar a crítica da razão pura como uma tentativa de empreender o conhece-te a ti mesmo do Sócrates, do oráculo de Delfos, no caso, né? Sim, tá. Essa é a famosa tábua dos juízos, que aparece no começo da analítica transcendental. Nós temos 4 classes conceituais. Nós temos juízos de quantidade, de qualidade, de relação e de modalidade. Os juízos de quantidade são aqueles que dizem respeito a universais, particulares e singulares. Interpretar isso eu acho uma coisa um pouco complicada no Kant, por isso eu não vou aprofundar muito nisso. Mas os universais é todo tipo de juízo que envolve todo A é B, todo alguma coisa, então alguma coisa, nenhum A é B. Particulares é alguns A são B, alguns A não são B. E singulares eu acho que diz respeito a tipo, este A é B, aquele A não é B, tu sempre diz respeito a um indivíduo singular nos singulares. Os afirmativos são tipo, A é B, A não é B, e os infinitos seriam A é não B. O terceiro é sempre uma síntese a partir dos 2 primeiros. Na relação, tu tem os categóricos, em que tu tem tipo um A é B, que tu afirma categoricamente tipo, A enquanto sujeito tem como predicado ser B. Nos hipotéticos, se temos CAB, então A, ou CP, então Q. Nos disjuntivos, nós temos
ou A ou B, ou A e não B, ou P ou não P. E nos de modalidade nós temos problemáticos, que seriam é possível que aconteça alguma coisa, mas também é possível que não. Nos assertóricos nós temos a modalidade de existência, né? Que é tipo, tal coisa realmente aconteceu, ou tal coisa realmente não aconteceu. E nos apodíticos, que tem a ver com necessidade, tem assim, é necessário que tal coisa aconteça, ou tal coisa acontece contingentemente, ela acontece, mas poderia não acontecer. Então, são vários tipos de juízos ou conexões de sujeito com predicados que a gente vê na história da filosofia. Não tem muita novidade aqui. A novidade é que o Kant selecionou 12 e organizou eles em classes conceituais, nas quais elas representam algum tipo de relação do sujeito com os predicados. Nós poderíamos interpretar os juízos dessa forma. Vamos pegar alguns exemplos. Exemplos de juízos de qualidade, que são os que estão aqui na esquerda de vocês. Isso é o número 2. Eu não vou dar exemplo dos de quantidade, porque eu acho um pouco complicada a questão dos singulares. Mas dos de qualidade. Nós temos afirmativos. Por exemplo, o atual rei da França é careca. Nós temos a versão negativa do juízo. O atual rei da França não é careca. E nós temos um juízo infinito, né? Que tu coloca o indivíduo como sujeito, mas tu não determina quais predicados pertencem a ele. Tu determina ele por meio da negação. Tipo, o Giovanni é um não pedreiro. Ele é alguma coisa, mas pedreiro não é uma delas. A não ser que o Giovanni esteja fazendo uns bicos aí. Isso daí eu já não sei dizer. Olha, Dani, agora é que entra a lógica. Tanto que o nome é lógica transcendental, né? O que o Frege faz, por exemplo, é só tirar o sujeito do conhecimento. Não, Dani, porque aqui eu só estou tratando como exemplo de quando o juízo é afirmativo, negativo, infinito. Se ele é verdadeiro ou não é uma outra questão daí. É um outro critério. E também envolve uma discussão mais contemporânea. No caso do Kant, isso não faria sentido. No caso, o atual rei da França e o atual rei da França não é careca, para elas poderem ser verdadeiros ou falsos, teria que ter um atual rei da França. Se não tem rei, não faz nem sentido pensar a proposição na filosofia do Kant. Mas a forma, assim, é caso haja um rei da França, o atual rei da França não é careca, seria um juízo negativo. Agora, tu dizer o atual rei da França é não careca, seria um exemplo de juízo infinito, né? Porque tu não determina qual de todos os predicados é o do rei da França, tu só diz que um deles é que ele não é careca. Nós temos também, tipo, exemplos de juízos de relação. O Grêmio é melhor que o Inter. É um categórico. Eu estou afirmando que um dos predicados do Grêmio é ser melhor do que o Inter. Esse é o exemplo básico de juízo, tipo 1A é B. Se você é verdade ou não, de novo, é uma coisa que não está em questão aqui, né? Mas esse é um exemplo de juízo categórico. Um exemplo de juízo hipotético. Se o Grêmio jogar bem, vence o Inter. Se o Grêmio não jogar bem, então pode ser que não vença o Inter, né? Mas se o Grêmio jogar bem, vai vencer o Inter. É um exemplo de juízo hipotético. Se A, então B. Se P, então Q. É uma relação causal, que é uma forma de juízo. E tem os disjuntivos. Ou o Grêmio ganha, ou o Grêmio perde. Lembra muito a lógica, né? Se vocês verem, a lógica aristotélica, principalmente, e a estoica, que são aquelas a qual o Kant tinha algum acesso. De certa forma, o Kant está querendo dizer é que a lógica, essa lógica formal que a gente trabalha, a raiz dela é a própria razão pura. Tá, deixa eu voltar, Eveline. Vamos supor assim, tu diz o atual rei da França não é careca. Tu não está determinando o que ele é. Porque pro Kant tem uma coisa assim, para tu determinar que uma coisa é alguma coisa, tu tem que posicionar ela como existente. Ou se quando tu diz o atual rei da França não é careca, tu não está necessariamente afirmando um conhecimento, porque um conhecimento é um conhecimento sempre de um objeto que é dado. Para um juízo negativo se converter em algo que pode ser um conhecimento, o sujeito tem que estar posto. Tipo, o atual rei da França é não careca. Ele é, mas tu não está dizendo o que ele é. Tu
está dizendo só que ele é, e que uma das coisas que ele não é careca. É meio que essa diferença, é uma diferença sutil. E se tu... isso, é mais ou menos isso, Karen. A inversão do juízo negativo para o infinito é o antes do não. Se tu quiser, Eveline, eu tenho um artigo da Sylvia Altman que fala exatamente sobre isso. Ele é bem interessante, sim, e deixa bem claro como que se dá essa modificação do juízo negativo para o juízo infinito no Kant. Daí eu mando pelo grupo lá. Beleza, me lembra depois daí. Pro Kant, não. Tu pode interpretar como uma questão de linguagem, mas se tu interpretar como uma questão de linguagem, tu vai cair naquele equívoco que eu disse na semana passada, que é interpretar o Kant segundo os olhos de uma filosofia da linguagem. Quando o Kant está falando isso, ele está afirmando que num juízo a gente sempre põe o predicado, o sujeito com relação aos seus predicados. Num juízo negativo, a gente não faz isso. Porque a gente não está afirmando nada do sujeito. É só no juízo afirmativo e no infinito que a gente afirma, porque a gente diz que X é tal coisa. No afirmativo, ele é uma coisa positiva, tipo, diz A é B. Quando tu diz A é não B, ele pode ser C, D, E, F, G, H, o infinito conjunto de coisas possíveis. Mas dentro desse infinito conjunto, uma ele não é, que é B, ou no caso não é careca. Mas tu está dizendo que ele é alguma coisa. Então, por mais que tu não saiba muito do atual rei da França, tu pelo menos sabe que ele é não careca. Mas sempre lembra disso. Num juízo, é o sujeito do conhecimento que põe o sujeito do juízo em relação aos predicados que ele tem. Isso, ele deixa em aberto, ele diz, essa coisa é, mas como ela é, eu não sei, eu só sei que ela não é isso. Enfim, parece Parmênides, né, mas é Kant. Aliás, o Giovanni escreveu um artigo sobre Parmênides e Kant que é bem interessante, se vocês quiserem puxar o saco dele, é só pedir esse artigo. Coitado, Giovanni. Tá. Não, mas é muito bom mesmo o artigo. Enfim... Olha, pelos textos do Giovanni eu sempre me esclareço, mas como é Kant e Parmênides, não tenho tanta certeza mais. Alguma dúvida sobre os exemplos de juízos de qualidade e de relação? Isso, é bem isso, Marcos. Ele nega apenas umas, mas deixa em aberto qual das outras pertencem ao sujeito, no caso, o atual rei da França. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Tipo, o atual presidente da França é não careca. Tipo, isso seria verdadeiro, por exemplo, mas tu não tá dizendo se ele é cabeludo, se ele é calvo, se ele é loiro. Gente, quando eu elaborei esses slides aqui, eu não me toquei que amanhã ia ter Grenal, tá? Então, se vocês quiserem me zoar amanhã por causa desses slides, caso o Grêmio perca, vocês estão liberados, tá? Não vou descontar nota para vocês, eu vou ser bem kantiano e aceitar as consequências do que eu tô fazendo. Enfim, sério, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse ponto aqui, avisa, daí eu volto nele, eu vou avançar para o próximo. Nós temos também, tipo, exemplos de juízos de modalidade. Por exemplo, problemáticos, é possível que a luz caia. Eu espero que não, né? Mas é possível que a luz caia. Assertóricos, tipo, tu afirma, caiu a luz. Eu tive, tipo, aquilo que era possível, além de possível, é existente também. Caso não tivesse como não cair a luz, tu tem um outro tipo de juízo. É necessário que caia a luz. Então, tipo, os juízos, eles não são meio que uma invenção do Kant. A organização do Kant, segundo classes conceituais, e afirmar que todos são formas por meio da qual a gente pensa, é que é a novidade. Então, digamos que assim, deixa eu voltar aqui. Nós temos a tábua dos juízos. O Kant afirma, como eu falei antes, que os juízos são o fio condutor da razão para descobrir de que modo que ela pensa. Porque, assim, os juízos estão ali, eles são uma coisa de fato. A gente fala o tempo todo, caiu a luz, é possível que caia a luz, é necessário que caia a luz, ou pode ser que caia, pode ser que não caia a luz. Caiu, mas não precisava ter caído. Ou
a janela do meu quarto é laranja, a janela do meu quarto não é laranja, a janela do meu quarto é não laranja, qualquer outra cor menos laranja. Tipo, a gente fala coisas assim. Só que o Kant vê nisso uma peculiaridade. Ele se pergunta, tá, mas por que a gente faz esse tipo de coisa? Por que a gente emite esse tipo de juízos? Por que a gente faz esse tipo de síntese, esse tipo de análise? Daí o Kant pensa assim, talvez essas formas de afirmar as coisas, de analisar elas, de ajuizar ou de judicar, digam respeito a formas puras do nosso próprio pensamento. É assim que ele chega da Tábua dos Juízos, que está na página 95 da edição original da Crítica da Razão Pura. Vocês conseguem acompanhar pela margem das edições que eu passei para vocês. Da Tábua dos Juízos, ele consegue chegar na Tábua das Categorias. Enquanto os juízos são funções, lembrem funções como isso aqui, tipo, existe um x, tal que x é a e x é b. Isso é uma função. O que significa uma função? Ela é uma forma de pensar, uma forma de tu ajuizar, mas ela não tem um conteúdo. Os juízos, enquanto funções lógicas do pensamento, eles conduzem ao fundamento dessa forma de pensar. Kant diz assim, quando a gente diz que, por exemplo, pegar as categorias de qualidade de novo, as de quantidade são um pouco confusas. Quando eu falo de, tipo, que o notebook do Derócio funciona, eu estou afirmando a realidade de alguma coisa. Quando eu digo o notebook do Derócio não funciona, eu estou dizendo que funcionar não é uma das realidades pensadas por meio do conceito notebook. É por isso que há uma limitação no juízo infinito. O notebook do Derócio é não funcionante. Perceberam por que tem um jogo do juízo negativo para o juízo infinito? Aqui na categoria de quantidade, nós temos unidade, pluralidade e totalidade. Não sei como interpretar isso, mas eu interpretaria da seguinte forma. Um todo é uma unidade. Tudo aquilo que diz respeito a esse todo está incluído nesse todo. Todo A é B significa que, de alguma maneira, B também é A. Uma pluralidade, por meio do juízo dos particulares, tu afirma alguns A são B, mas e os outros? Os outros não estão em questão, eles meio que extrapolam a unidade. Eles saem dessa unidade dos alguns que são e abrem margem para os outros que também não são. E os juízos de totalidade são os infinitos, eles colocam sempre o sujeito com todos os seus predicados. Por isso, quando tu tem um juízo singular em que tu diz Bido é tal coisa, tu está colocando o Mateus Bido junto com todas as características que são presentes no conceito dele, porque ele tem que ser completo, não pode faltar nada ao conceito dele quando tu coloca ele de alguma forma. Então, quando tu dá o singular, tu dá o todo desse singular, tu não dá só partes dele. Mas, de novo, essa parte é um pouco complicada. Aqui nós temos também as categorias de relação, que são as mais famosas na metafísica, que é inerência e substância, que é a categoria de substância, causalidade e dependência, que eu acho que essa é a mais fácil de interpretar, e comunidade. A de inerência ou substância é tu pensar se tu é se tu é algo substancial ou se algo é predicado desse substancial. Por exemplo, num juízo, a casa é de madeira. O que é predicado e o que é sujeito ali? Alguém se arrisca a responder? Isso, Bida, a casa é o sujeito. É, isso mesmo. O Kant diz que a gente não confunde essas relações porque está aplicando a categoria de substância de maneira correta. Nós nunca diríamos, por exemplo, um vermelho é uma casa, ou uma madeira é uma casa. Tu pode dizer, uma madeira virou parte de uma casa de madeira, ou uma casa que é de material e de madeira. Mas não faz muito sentido o contrário. Fica até confuso dizer um vermelho é uma toalha, por exemplo. Tu vai dizer, dentre as várias coisas possíveis de serem vermelhas, uma delas é uma toalha, logo uma toalha é vermelha. Tipo, todo tipo de
juízo categórico que põe sempre o predicado com relação ao sujeito é sempre um juízo que envolve a categoria de substância. Por isso que tu sabe identificar o que é condição de possibilidade do quê. A casa vermelha não pode ser, quer dizer, a casa de madeira não pode ser de madeira se não for uma casa. Pode ser alguma coisa de madeira, mas não vai ser a casa. Tipo, é quase como se tu pensar o que é fundamento do quê, o que tu precisa pressupor como substância para aquilo do qual aquilo depende. Tipo, o peso depende da relação com o momento específico da gravidade. A gravidade, nesse caso, seria o substancial ali, aquilo do qual a coisa depende. Mas isso também se relaciona mais até com a categoria de causalidade, mas a diferença é que a categoria de causalidade, tu pensa numa relação temporal. Para eu estar dando aula para vocês agora aqui em São José do Cedro, eu teria que ter vindo para cá de Chapecó. Então, tipo, eu ter vindo para cá de Chapecó é causa de eu estar dando aula. Eu poder falar é causa de vocês estarem me ouvindo. Não ter caído a luz é causa de nós ter energia agora para eu dar aula para vocês. Todos esses tipos de juízo, tipo as formas de P implica Q na lógica, teriam para o Kant como fundamento a categoria de causalidade. Vocês podem ver que são todos conceitos, né? Só que para o Kant eles são conceitos puros do entendimento. De novo, nós ainda estamos na exposição metafísica das categorias. Nós estamos vendo de que modo elas não têm nada de empírico misturado delas. E, por fim, a categoria de comunidade, aqui embaixo, a terceira, ela funciona da seguinte maneira. Pensem o conjunto completo das possibilidades. Deixa eu pensar aqui. Ou o mundo tem uma explicação, ou o mundo não tem uma explicação. Se o mundo tem uma explicação, essa explicação está no mundo ou fora do mundo. Se está no mundo, é o mundo como um todo ou uma parte do mundo. Se não está no mundo, ela está fora do mundo. Então, assim, ela meio que vai fazendo sempre juízos disjuntivos, ou isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Só que ela engloba o conjunto completo desses possíveis. Por isso que a categoria de comunidade, ela meio que engloba o todo do real. Quando a gente faz, tipo assim, deixa eu pegar o exemplo do cachorro dos estoicos. Quando, por exemplo, o sexto empírico, para criticar os estoicos, ele diz assim, o estoico argumenta que até o cachorro sabe usar a lógica. Tem 3 caminhos por onde a lebre foi. Ele cheira o primeiro, a lebre não foi por ali. Cheira o segundo, a lebre não foi por ali. Ele nem cheira o terceiro porque é o único que sobrou. Esse tipo de juízo, para o Kant, é fundado na relação de comunidade. Numa comunidade de todos os possíveis, um deles deve satisfazer aquilo que o entendimento está buscando. Mais ou menos essa relação pensada por essa terceira categoria de relação. Por fim, nós temos as categorias de modalidade. Elas não acrescentam nada a como, tipo, a razão pensa o conceito. Tipo, se eu digo que o notebook tem uma tela de 15,6 polegadas, eu estou dizendo que o predicado ter 15,6 polegadas está vinculado ao sujeito notebook. Porém, se eu digo esse notebook de 15,16 polegadas de tela existe ou é possível, eu não estou dizendo como ele é, eu estou dizendo como ele se relaciona com a minha faculdade de pensar. Se eu penso esse notebook como possível, eu estou usando a primeira categoria de modalidade, ou ele é possível ou é impossível. Tipo, eu não consigo pensar que o meu notebook é preto e não preto ao mesmo tempo, então esse conceito é impossível. Porém, um notebook que é preto é possível. Porém, o fato de eu pensar ele como possível não significa que ele existe ou não. Para isso, eu uso outra categoria, que é a de existência e inexistência. Se ele for possível, resta perguntar, o notebook que eu penso como possível, existe ou não existe? Daí eu tenho que encontrar, sei lá, por meio das minhas sensações, um objeto espaço-temporalizado que me indique a existência desse notebook. Daí eu afirmo, o notebook preto que eu pensei como tendo 15,6 polegadas de tela, existe. Então, além de possível, ele também existe. Porém, você pergunta, a existência desse notebook é necessária ou é contingente? Eu penso, ele é possível, existe, mas não é necessário que ele exista. Ele poderia ser um notebook branco, por exemplo, cinza ou qualquer outra cor, não necessariamente preto. Então, se uma coisa é possível e se ela existe, ela ainda pode existir de 2 formas, ou como necessária ou como contingente.
Essas 12 categorias para o Kant, elas fundamentam todas as reflexões filosóficas feitas na metafísica até a época dele. Claro, vocês podem discordar, o próprio Hegel elaborou uma tese mais complexa para discordar de que só existem 12 categorias, mas para o Kant, o nosso pensamento funciona de acordo com isso aqui. A gente percebe e organiza os objetos enquanto fenômenos por meio do espaço e do tempo, mas a gente só pensa esses objetos por meio dessas categorias aqui. Esses objetos, eles são, então, para o Kant, essas categorias, elas são condição de possibilidade do conhecimento dos objetos enquanto forma do pensamento. Uma coisa é o notebook se dar para mim no espaço e no tempo enquanto fenômeno. Outra é eu fazer um juízo. O notebook é preto. Para isso, eu não estou mais usando só o espaço e o tempo, eu estou usando também as categorias e fazendo um juízo categórico. O notebook é preto. Quando eu digo o notebook é preto e existe, eu estou usando duas categorias. Estou usando a categoria de substância e eu estou usando a categoria de existência. Quando eu digo o notebook é preto e não branco, eu estou usando a categoria de substância, estou usando a categoria de existência e a delimitação. Quando eu digo existe um único notebook que é preto e tem todas as outras qualidades que a gente pensa no notebook, a gente está usando também, além disso, a categoria de comunidade, e assim todas as outras. E é por meio da conjugação dessas diferentes categorias que a gente pensa todas as nossas coisas no nosso dia a dia em termos de juízos, pro Kant. E assim que eu termino, então, essa diferença entre exposição metafísica e exposição transcendental. No que diz respeito à lógica transcendental, na parte da analítica, não a dialética, a parte da analítica, juízos e categorias, a exposição metafísica consiste no seguinte: ela consiste na eliminação de todos os elementos empíricos que, porventura, estejam nelas presentes. O que restar deve ser considerado como conceito puro do entendimento. E, portanto, são as categorias, e, portanto, elas são condição de possibilidade da experiência com objetos segundo a forma do pensamento. Espaço-tempo e essas 12 categorias aqui são o que juntas para o Kant, sendo a sensibilidade aquilo por meio do qual nós percebemos os objetos, e o entendimento aquilo por meio do qual nós pensamos. Quando nós pensamos um objeto e diz, eu sei que a proposição, o notebook é preto, é verdadeira, porque eu estou usando as categorias de forma correta no espaço e no tempo. Sim, é exatamente isso, Daniela. As categorias são puras. E, por serem a priori, elas são condição de possibilidade do conhecimento.